Jesus era uma forma simples, uma forma prática, para que todos que o ouvissem com um coração humilde pudessem compreender a verdade que ele estava a ensinar. Como os irmãos sabem, eu tenho a necessidade de mostrar o ambiente, a razão, o porquê Jesus estava falando o que estava falando. O Senhor Jesus estava sendo inquirido pelos discípulos a um fato que havia acontecido, e não só pelos discípulos, mas por muitos que o rodeavam, pois uma torre próxima ao tanque de Siloé havia desabado e matado alguns galileus, e essa catástrofe trouxe constrangimento a muita gente. Existia uma cultura naquele povo, e no meio daquela gente, era só naquele povo, isso não existe hoje não, tá gente? Era só naquele tempo, que quando acontecia um mal a alguém, apontavam e falavam: isso é pecado. Aconteceu tão grande mal, porque ele pecou muito. E aí, toda vez que acontecia, você já viu? Alguém, sei que você não viu, bateu o carro, ai, porque está pecando, ficou doente, Deus pesando a mão. Então, as pessoas, elas tinham essa cultura de quantificar o problema da vida da pessoa, negligenciando que na vida nós estamos expostos a esses fatos. O sábio escreveu que o acaso e o opróbrio é para todos, a oportunidade é para todos, mas infelizmente também na vida nós temos imprevisto. E aí o Senhor Jesus está ouvindo eles falando de quem morreu, e falando assim: aconteceu isso porque pecaram muito. Aí Jesus convida eles, a partir do verso 1, a uma reflexão de que todos precisam de arrependimento, todos necessitam de arrependimento, porque se fosse por causa do pecado deles que tivesse acontecido isso, o mal teria vindo sobre todos. O apóstolo João fala que se o homem falar que não peca, já tem mentira nos seus lábios. E falando nessa questão de arrependimento, o Senhor Jesus conta essa parábola, porque o dono dessa vinha aqui é o Senhor Deus. A ideia que o Senhor Jesus quer passar aqui é que Deus espera bons frutos do seu povo, que é Israel. O profeta Isaías, já há 700 anos antes de Cristo, ele contou uma parábola também, falando de uma vinha, e que o Senhor vinha esperar ou receber ou pegar frutos dessa vinha, mas infelizmente essa vinha que ele preparou e plantou, essa vinha não lhe dava os frutos bons, só amargo. E ele estava falando do povo de Israel, porque o povo tinha lei, o povo recebeu a terra, o povo recebeu o bem, mas não vivia de acordo com a lei de Deus, com os princípios de Deus, uma vida que agradava ao Senhor. Aqui, irmãos, essa vinha, essa figueira, ela representa o povo de Deus. A figueira é um tipo legal, do povo do Senhor. A figueira é um tipo legal do povo escolhido por Deus. Quem não se lembra do Senhor Jesus falando que quando a figueira começar a florescer, falando do povo de Israel, está apontando para um tipo legal do povo escolhido de Deus. Mas aqui também, nesse texto, essa árvore, ela representa a mim, essa árvore representa você. A igreja, ela tem essa simbologia de ser ovelha, de ser noiva e também de ser uma árvore. Então, se eu também me identifico como povo de Deus, eu quero te convidar nesses breves minutos a uma reflexão. O dono dessa vinha, que tinha uma figueira plantada no meio dela, ele veio 3 vezes. Eu sei, existe na tradição uma ideia, uma forma de se pensar que os primeiros frutos dos primeiros 3 anos ele não pode ser ingerido, ou que uma figueira possivelmente ela passe até 4 anos sem gerar frutos, e se chegar aos 4 anos sem gerar frutos, ela ainda não pode ser vista como uma figueira estéril. Mas o dono desta vinha, ele está falando que está procurando fruto nela, e ele deve saber, ele sabe o tempo de gerar fruto. Ele está procurando há 3 anos, esse é o 3º ano que ele vai no meio da vinha, e ele não fala da vinha. Então essa figueira está num ambiente que produz, e chega na figueira e não tem fruto na figueira,
Primeiro ano, segundo ano, já é a segunda chance. Terceiro ano, eu imagino que ele vai ter certeza: esse ano eu vou lá e essa figueira vai me dar fruto. Chegou no terceiro ano, a figueira não tinha fruto. Aí ele chama o vinhateiro, viticultor, quem toma conta da vinha e também toma conta da figueira, e fala assim: por que você está deixando essa figueira aí? Já 3 anos que eu venho aqui, ela está na terra boa, ela está em um lugar produtivo, e 3 anos eu estou procurando fruto nela e eu não acho. Ela não produz, ela não gera. É uma árvore que nasceu para gerar frutos, mas ela só tem folhas, ela toma conta de um espaço, ela usa a saúde e a vitamina da terra, só que ela não produz o que ela nasceu para produzir. Então, se ela não produz o que nasceu para produzir, faz o negócio, corta. Já tem todas as chances para ela. Pode cortar. Por quê? Porque não produz. Primeira pergunta que eu faço para mim nesse texto é: qual o propósito da minha existência? Você pode fazer essa pergunta para você agora? Qual o propósito da sua existência? Quem fez esse copo fez para um propósito. Quem fez esse microfone fez para um propósito. Quem fez essa mesa construiu, projetou para um propósito. Eu fui feito pelas mãos de Deus. Aleluia. Pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Eu sei que você tem os seus propósitos, mas a pergunta é: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem essa consciência? Por que Deus me dá ar para respirar? O que é que Deus colocou em minhas mãos? O que é que Deus espera de mim? O Senhor vem todo dia, o dono desse campo vem todo dia, e há 3 anos, e a árvore há 3 anos, sabe o que ele faz? Manda cortar. Por quê? Já foi 3 chances e você não acordou. Aí o vinhateiro fala assim: Senhor, dá mais um ano. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, eu falaria: um ano de oportunidade. Aleluia. Quem crê que está entrando em um novo ano de oportunidades? Eu não sei o que você não conseguiu produzir até hoje, mas eu queria que você colocasse essa palavra no seu coração: Deus está me dando uma nova oportunidade. Quando o vinhateiro fala assim: Senhor, dá mais um ano, ele olha e acredita na capacidade do vinhateiro. Veja que o quadro ali é: a árvore nasceu para produzir, mas ela não produz. Mas o vinhateiro, ele pede 3 coisas. Primeiro, um ano. E quando ele está pedindo um ano, ele está pedindo o que, jovens? Tempo. Fala comigo. Tempo. Quando ele está pedindo um ano para a árvore, ele está falando: olha, daqui a um ano, nessa mesma estação, ela vai estar florida. Mas ela não vai estar só florida. Daqui a um ano, ela vai ter flores e vai ter frutos. Porém, durante esse ano, a terra vai girar em torno de si, em torno do sol. Vai passar as estações. Ela está bonita, mas ela vai ficar feia. Essas folhas vão cair. Quem olhar para ela vai pensar que morreu. Mas no processo eu vou tratar ela. Aleluia. E daqui a um ano ela vai estar diferente. Aleluia. Quem crê que o Senhor Deus vai tratar a sua vida nesse ano, e você vai produzir o que nunca produziu no reino dele. Se você crê assim nas suas mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus, quem recebe essa palavra do Senhor, Deus está me dando mais uma oportunidade para ser tratado, para ser punido, para ser moldado. Se você crê que é um ano de oportunidades, erga as suas mãos
coisas não é boa, mas fica tranquilo, é necessário. Que é o processo do tempo. Que é o processo do tempo. Mas o salmista fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada e que dá o seu fruto na estação certa. Aleluia. Na estação própria. Na estação própria. Aleluia. Em todo tempo nós vamos estar firmados na palavra. Fale comigo, em todo tempo. Todo tempo. Fale em todo tempo. Vou estar firmado na palavra, meditando na palavra, tendo prazer na palavra, e na estação própria eu vou dar frutos. Aleluia. Quantos querem que o ano de 2025 você vai viver com mais intensidade a palavra de Deus, e na estação própria você vai frutificar. Aí ele pede o tempo. O Senhor dá para nós, por favor, tempo. É um ano. Tá bom, eu te dou um ano, mas o que é que o Senhor vai fazer nesse ano? Porque até agora ela está aqui e ela não produziu. Aí o texto diz, eu vou escavar ao redor dela. Ela está plantada onde? No meio de uma vinha. E vinha planta trepadeira. Ela vai se agarrando. Uma árvore plantada ali, ela está envolvida de ramos de vinha. Sabe o que ele está falando? Eu vou escavar em volta. Deus. Quando eu escavar, eu vou ferir as raízes, e isso traz vida. Quando eu escavar, eu vou tirar, eu vou podar, eu vou limpar tudo aquilo que impede essa árvore de dar fruto. Quantos querem que o Espírito Santo... Eu vou melhorar a pergunta. Quantos querem frutificar no reino? Não, hoje é uma noite de convidarmos a uma reflexão. Tá bem? Você está gerando 100% dos frutos? Não responda para ninguém. Responda para você. Você está gerando 100% daquilo que Deus te escolheu para ser, te fez nascer para ser. Você está gerando 100% da intensidade plena dos propósitos de Deus para a sua vida? Fez o seu análise? Segunda pergunta: quantos querem produzir frutos que agradem ao Senhor? Só os que creem que esse ano é a oportunidade. Você quer? Agora olhe para mim. A proposta é essa, eu vou te dar um tempo para isso. Eu profetizo em nome de Jesus, 2025 você vai ter saúde, você vai ter vigor. É o tempo que Deus está te dando para produzir. Agora é verdade que você quer produzir? A proposta é essa, eu vou dar tempo. Mas o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou podar, eu vou tirar, eu vou arrancar. Para aqueles que querem frutificar, quantos querem abrir mão daquilo que te impede de viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida? Quantas coisas, irmãos, nós permitimos em nós que impede que o Senhor venha e não encontra em nós. Domingo, se não me falha a memória, eu falei aqui sobre José. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas pessoas estão impedidas pelo passado? Quando eu leio a história de Timóteo, eu vejo Timóteo escolhido por Deus, mas era tanta pressão que ele estava diminuindo. Aí Paulo fala para ele: Deus não nos deu um espírito de medo,
mas um espírito de poder. Aleluia. Quantas pessoas estão deixando o temor, medo, dúvida tomar o seu coração? Quantas pessoas ou quantas vezes nós deixamos o medo